Bom, dando continuidade, então, nós vamos passar à próxima palestra, do senhor Gilbert Dumas de Souza, coordenação executiva do PROMIMP, que vai nos apresentar algumas iniciativas do PROMIMP, as iniciativas do PROMIMP São Paulo para a qualificação de empresa e de profissionais. Obrigado, Gilbert. Obrigado. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui, cumprimento também a mesa. E vou compartilhar com vocês aqui algumas iniciativas que a gente está tocando no PROMIMP, com foco no tema da palestra de hoje, que é a qualificação de pessoas e industrial. Eu acho que muitos dos senhores já conhecem o PROMIMP, que é o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás. Foi um programa que foi instituído pelo governo federal em 2003 e tem o objetivo de fortalecer a indústria nacional para que essa indústria se prepare e consiga absorver os investimentos que já foram mostrados hoje de manhã aqui, que são cada vez mais vultuosos no setor de petróleo. Então, frente a esses grandes investimentos que estão acontecendo, você precisa ter uma indústria fornecedora que consiga atender essas demandas que estão acontecendo. O PROMIMP surgiu justamente com esse objetivo, justamente no momento em que essa rampa de crescimento de investimento passou a se inclinar cada vez mais e não parou de crescer. Vou mostrar um gráfico mais à frente que essas curvas cada vez são maiores, os investimentos estabelecidos aí anualmente são enormes. E para fazer frente a esses investimentos você precisa ter indústria, precisa ter uma indústria preparada, senão obviamente você vai acabar trazendo produtos lá de fora, equipamentos lá de fora, mais do que a gente deveria, Não estou dizendo que a gente também consiga fazer tudo aqui internamente, mas aí com isso a gente estaria perdendo a oportunidade de trazer os benefícios que a indústria de petróleo pode trazer em função dos fortes investimentos para a cadeia do setor de petróleo. Então, para mim, justamente tem esse papel. Bom, e para fazer esse papel de desenvolvimento da indústria nacional, de aumentar a competitividade, desde a sua origem foi instituído aí alguns temas estratégicos, separados em 3 pilares. O pilar de capacitação, instrumentos de política industrial, desempenho empresarial, que reunido todos esses 3 pilares, o objetivo era aumentar a participação da indústria nacional no setor de petróleo. Entrando aqui na capacitação, foi colocado desde a origem do PROMIMP que para a gente conseguir elevar a participação da indústria nacional era necessário fazer ações, por exemplo, em qualificação de pessoas, então foi colocado lá uma caixinha de qualificação de pessoas, era necessário fazer alguma ação em tecnologia, ação em capacitação industrial, então criou aqui essas caixinhas aqui que são os temas estratégicos do PROMIMP. Desde a sua origem, os temas estratégicos permanecem os mesmos e diversas iniciativas são feitas em cada uma dessas caixinhas. O mesmo ocorre para instrumentos de política industrial, então são tratados aqui temas ligados a financiamento, mecanismos de financiamento, inclusive um dos importantes mecanismos vai ser falado hoje aqui, que é o Progredir, um programa sensacional que a Petrobras conduz, mas que de certa forma também foi gestado em conjunto com a indústria, mas foi puxado aí pela Petrobras. Regulação, política tributária, a importância da política tributária para você manter a competitividade da indústria, inserção da pequena e microempresa, papel do SEBRAE nesse processo, junto com a Petrobras, de inserir a pequena e microempresa no setor de petróleo e gás. E, por último, aí, a sustentabilidade, competitividade e SMS, que é um valor importante para o setor de petróleo. Em função do prazo, do tempo aqui, hoje eu vou me concentrar mais em iniciativas ligadas à capacitação, até porque é o tema da palestra aqui de hoje. Bom, como eu falei para vocês, os investimentos no setor de petróleo são vultuosos e já foram apresentados hoje de manhã. O último plano de negócio da Petrobras, 224 bilhões, já foi comentado, inclusive detalhado aqui para São Paulo. E eu estou apresentando nesse slide aqui apenas o histórico, de quando o PROMIMP foi instituído em 2003, que já era um patamar fantástico. Cada linha dessa aqui é um patamar de investimento anual em bilhões de dólares. Então, o patamar de investimento, quando o PROMIMP foi instituído, era na faixa de 5,8 bilhões de dólares, essa reta vermelha, que já mostrava aí um grande desafio e uma oportunidade muito grande para o setor de petróleo. E para o Brasil, obviamente, se a gente conseguir capturar parte desses investimentos aqui, desenvolver a nossa indústria. E esse patamar, esse desafio foi aumentando cada vez mais para um patamar de 10, 15, 19,5, 31,6 e recentemente aí 42,5. E o último plano de negócio, que é o plano de negócio 2011-2015, 42,7, ou seja, manteve mais ou menos no mesmo patamar, teve aí uma readequação em termos de investimentos
offshore e em outras áreas que a Petrobras trabalha. Então, teve uma readequação, mas os patamares se mantiveram altos e crescentes, como apresentam aqui, né? Como foram apresentados aqui. E vale a pena destacar também nessas barras verticais que os investimentos de fato ocorreram, né? Então, as barras horizontais são as metas, são os planos divulgados, anualizados, também falando apenas dos investimentos no Brasil, aqui não está falando dos investimentos da Petrobras, por exemplo, no exterior. Por isso que se você multiplicar por 5 aqui, você não vai encontrar lá o último plano de negócio, vai ter uma pequena parcela de recursos que vai ser menor, né? Porque aqui a gente está considerando apenas os investimentos no Brasil. Então, os investimentos no Brasil são enormes, estão de fato acontecendo, essas barras verticais mostram que elas estão acontecendo, muitas vezes superam a meta que foi instituída, ou no mínimo converge para aquilo que foi estabelecido, para aquela meta que foi estabelecida. Então, todos esses investimentos financeiros aqui são direcionadores do que a gente faz no Promimp para desenvolver a indústria, né? E eu vou mostrar aqui na frente agora, na sequência. Bom, primeira coisa, a gente traduz de maneira muito objetiva aqueles investimentos financeiros, bilhões de dólares, é muito difícil da gente conseguir enxergar aquilo, traduzir aquilo em o que está acontecendo em termos de investimentos, em termos de evolução, né? Então, o que a gente faz? O primeiro trabalho é traduzir aquilo ali nos empreendimentos. Então, esses dados aqui são dados da Petrobras e que a gente colocou aqui ao longo do tempo para os senhores observarem aqui, por exemplo, a carteira de abastecimento, que é a carteira de refino petroquímica da Petrobras. Então, cada cor dessa aqui é um novo plano de negócio que a Petrobras foi divulgando. O último plano de negócio não está aqui, que é o 2011-2015. A gente está trabalhando nesse material para ser divulgado agora no final de novembro, no Encontro Nacional do Promimp. Eu vou falar mais à frente sobre esse evento. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia de como, a cada ano, tem aumentado o patamar de investimentos, novos empreendimentos têm saído. Essa barra vermelha aí mostra o momento que a gente está, que está cruzando uma série de empreendimentos que estão acontecendo. E eu estou mostrando aqui empreendimentos que estão dentro da Petrobras, dentro da Petrobras, dentro de São Paulo e fora de São Paulo. Por que eu estou mostrando também os empreendimentos que estão fora de São Paulo? São Paulo tem que olhar essa oportunidade aqui, não só que está dentro da sua fronteira, dentro do seu estado, mas olhar o Brasil como um todo, né? Tem muitos investimentos acontecendo em várias áreas, em vários estados, e com certeza São Paulo tem um papel importantíssimo por ser aí, o estado mais industrializado do Brasil e que, de certa forma, tem que se envolver nesse processo aqui. Bom, e a gente tem a mesma dinâmica aqui para as outras carteiras de EIP, que são aqui as carteiras de plataformas, em investimentos offshore. Olha aqui que também a dinâmica é a mesma, cada novo plano de investimentos tem aumentado a quantidade de empreendimentos. Então, eu vou falar mais as últimas duas carteiras, a carteira de gás, energia e transporte rodoviário, que teve aí uma reformulação muito grande em termos de priorização, quer dizer, agora tem uma série de plantas bastante complexas, são as plantas aqui de fertilizantes, impossível de ler, eu sei que é impossível de ler, mas cada linha dessa aí é um novo empreendimento, né? É o mesmo modelo das outras carteiras que eu falei. E essa aqui, por último, é a carteira de navios, também uma carteira muito, muito grande, muito vultuosa e muito desafiadora, né? Primeiros planos de negócio, houve apenas um adiamento, né, em função dos estaleiros que estavam se preparando para fabricar ou construir esses navios todos que estão sendo apresentados aqui. E aí, a partir de o plano aí laranja, que é 2009-2013, o último também, a gente teve aí um aumento significativo da carteira de construção de navios, incluindo barcos de apoio, incluindo navios de grande porte, né? Cada linha dessa aí agora não é mais um empreendimento, e sim um lote de empreendimentos de naturezas diferentes, que também somam aí um volume enorme de peças e equipamentos que podem ser produzidos aqui em São Paulo. Já foi falado isso aqui, então vou passar rapidamente, mas aqui, olhando a fronteira, né, o ambiente aqui de São Paulo, os empreendimentos estão acontecendo no setor de petróleo e gás. São Paulo é o estado que tem a maior quantidade de refinarias, são 4 no total, uma série de gasodutos, tem aí o pré-sal, com destaque muito grande na Bacia de Santos. Então, eu quis apenas regionalizar, mas isso já foi falado com muito detalhe hoje pelo gerente-geral do Marcus, então eu vou pular essa etapa aqui.
O importante aqui é a gente entender que todas as ações que a gente faz no PROMIMP estão muito direcionadas pela demanda, né? Aonde estão acontecendo obras e aonde é necessário você fazer alguma ação para fortalecer a indústria que vai fornecer os bens e serviços para essas obras, né? Bom, então eu vou comentar aqui sobre, como eu falei, sobre aqueles 3 aspectos, né? Recursos críticos de pessoas, materiais e equipamentos e infraestrutura de produção. Eu vou começar primeiro por pessoas, indo fazendo um link aí com a palestra anterior do Rodrigo, né, que também trata desse tema de pessoas, e a gente também trata do tema de pessoas de maneira um pouco diferente, vou explicar essa diferença, mas a origem do recurso é a mesma. A diferença básica do programa que foi mostrado anteriormente aqui pelo Rodrigo Horta e o programa que o PROMIMP faz, é que o PROMIMP ele trabalha com cursos mais curtos, cursos de qualificação. E os cursos que foram apresentados pelo Rodrigo Horta aqui anteriormente são cursos de formação. Então, são ações complementares, elas não são concorrentes, elas trabalham em conjunto, a gente conversa muito, fala muito, cada um tem seu papel, sem dúvida, a formação é fundamental, a qualificação também tem o seu papel para a gente conseguir atender essas demandas aí nos prazos necessários, né? A gente sabe que a formação é um pouquinho mais longa, tem um papel fundamental de fazer uma mudança significativa e elevar o patamar aí de conhecimento, e a qualificação a gente consegue acelerar determinadas coisas e atender lacunas que são muito evidentes. Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês as curvas que foram traçadas em função daqueles investimentos e aqueles empreendimentos todos. Até o momento foram treinados 79.802 profissionais. São Paulo teve uma parcela significativa na quantidade de profissionais que foram qualificados pelo PROMIMP até agora, 18.600 profissionais que foram qualificados aqui em São Paulo, junto com o Rio de Janeiro, são os 2 maiores estados aí que a gente treinou uma quantidade de profissionais, e aí você tem também a distribuição desses profissionais por nível de escolaridade, que tem uma concentração muito grande para os cursos que a gente chama de cursos operários, né? Cursos para o pessoal de nível básico, mas que vai trabalhar nas obras, e são cursos voltados aí para solda, para eletricidade, para encanador, etc, etc. A gente tem uma parcela significativa aí de nível técnico, 16%, e nível superior de 8%. Tá? Isso aqui foi o que foi formado aqui em São Paulo até o momento. E o que vem pela frente, que são essa curva aí de 212 mil profissionais, a gente está revendo aí essa curva em função dos investimentos do plano de negócio que foi divulgado. A gente está revendo esses dados aí, mas a princípio São Paulo também tem uma parcela significativa aí de mão de obra a ser qualificada, só considerando que já está aí nesse plano de negócio. Mas vale a pena a gente destacar aqui que também tem uma ação que a gente está fazendo agora, que São Paulo tem um papel fundamental nesse processo, que é a gente mapear necessidades de profissionais da cadeia, de fabricantes de equipamentos mecânicos, elétricos, que a gente está fazendo esse trabalho junto com a BIMAC e com a BINE, e que certamente a gente vai ter um volume muito grande de profissionais em São Paulo, em função de São Paulo ser o estado mais industrializado aí do Brasil. Aqui um resumo de tudo que foi feito em relação à qualificação profissional. Aqui, em termos de diagnóstico de pessoas, foram diagnosticadas aqui, foram feitas ações aqui para 209 mil profissionais, quer dizer, a gente já qualificou 78, tem mais 212 aí para qualificar no futuro próximo. Foram construídos 185 cursos específicos para o setor de petróleo e gás, com destaque muito grande aí para o nível superior, 54 cursos diferentes, nível médio técnico 91 e nível básico 40 cursos diferentes. Seleção de alunos, foram inscritos nos 6, agora a gente está no 5º, nós estamos breve aí entrando no 6º ciclo, mas nos 5 ciclos que nós realizamos foram 750 mil candidatos que se inscreveram nesse processo, 106 mil vagas que foram ofertadas nesses 5 ciclos, foram contratadas nesse processo para viabilizar esse treinamento 70 entidades de ensino, e por último aí a gente tem o dado de empregabilidade, que 81% das pessoas que fizeram esse curso estão empregadas, em função dos dados que a gente cruza com as informações lá do Ministério do Trabalho e Emprego. Esses aqui são os dados macros do que foram feitos até agora, considerando aí, olhando para o passado. Olhando para o futuro, considerando aí o 5º ciclo, que é os cursos que a gente ainda está por fazer, vão começar agora no dia 24 de novembro, aqui em São Paulo.
A gente vai estar fazendo esses 2.200 vagas aí que já tem profissionais selecionados, já tem cursos, já tem escolas contratadas, material todo disponibilizado e as pessoas foram convocadas, já estão no processo de convocação e os cursos vão começar agora no final de novembro. Tá? Nessas cidades aqui, Campinas, Caraguatatuba, Cubatão, Santos e São Paulo, nessa distribuição que está aí na tabela. Bom, gostaria de destacar também que além dos cursos que a gente está fazendo, que os senhores já conhecem, que são os cursos de nível superior, técnico e básico, a gente está também fazendo agora uma investigação muito grande de cursos que a gente está chamando de alta especialização. Botei alguns exemplos aqui de cursos que já estão acontecendo, que vão nessa rota de cursos de alta especialização, mas só para fazer um gancho da palestra que teve mais cedo aqui do Marcus, falando do desafio de logística, de transporte de pessoas para as plataformas, que é crescente, a gente identificou uma lacuna que, se a gente não trabalhar agora, a gente também vai ter gargalos seríssimos em termos de qualificação de pessoas, que é, por exemplo, piloto de helicóptero para Petrobras. Piloto de helicóptero, ele tem uma formação muito complexa, muito cara, precisa de equipamentos especiais, precisa de aeronaves, precisa de simuladores, precisa de docentes que conheçam pilotar aeronaves do porte que a Petrobras contrata, que são aeronaves com vários motores, que faz navegação com visibilidade zero, e tem uma série de outras características também de transporte, que o piloto precisa ser testado e precisa conhecer isso. E não é de uma hora para outra que você forma um piloto. Então, assim como essas categorias que eu mostrei aqui como exemplo, que já estão hoje em dia sendo executadas, como essa de lastro, processo, atmosfera explosiva, movimentação de cargas, um convênio que foi feito junto com a Marinha para treinar oficiais de Marinha, para a gente não ter gargalos aí na operação dos nossos navios e plataformas, e na qualificação de sondas, né, o pessoal que faz a perfuração. A gente também está incluindo uma série de outros cursos que a gente está chamando de alta especialização, e piloto de helicóptero ser um deles. Não é simples, não é fácil, você não vai numa escola e consegue viabilizar um curso desse. Você tem que construir toda uma rota, todo um trabalho junto com a universidade, em termos de infraestrutura de docentes capazes de formar profissionais que a gente chama aí de alta especialização. Então, é uma rota que a gente está cada vez mais fortalecendo, além do que a gente já vem fazendo aí, que é qualificar o pessoal que trabalha na construção, nas obras, nos empreendimentos. Vale a pena aqui citar que esses profissionais todos que foram qualificados em cursos gratuitos. Quem estava desempregado teve direito a uma bolsa de estudo, nível básico R$ 300, nível médio R$ 600, nível superior R$ 900 por mês. Esses profissionais que foram qualificados gratuitamente estão disponíveis para a indústria. Existe um site no Promimp, né, que é o www.promimp.com.br, que as empresas podem acessar o currículo desses profissionais. Lá você vai ter a listagem dos profissionais que foram qualificados em cada uma das regiões, por nível de escolaridade, por conhecimento. Então, você consegue extrair essa lista, consegue ver os dados detalhados desses profissionais, que é o currículo detalhado. Então, eu estimulo os senhores a entrarem lá, conhecerem essa ferramenta, e se tiverem precisão de profissionais, que entrem lá e convoquem esses profissionais, porque eles foram preparados em escolas de primeira linha, com foco no setor de petróleo e gás. Escolas de primeira linha que eu estou citando: Senai, para nível básico, os Institutos Federais Tecnológicos para nível técnico, e as universidades federais, estaduais, a FGV para curso de gestão, e a PUC para nível superior. Então, são escolas, sim, de primeira linha, e currículos que foram instituídos e foram trabalhados em conjunto com a indústria para formar profissionais justamente para atender as necessidades do setor de petróleo. Bom, e aí terminei a parte de pessoas, vou falar rapidamente aqui dessa parte de recursos críticos, materiais e equipamentos, o trabalho que foi feito de traduzir aqueles investimentos em bilhões de dólares em materiais, equipamentos, bens e serviços que muitas vezes o empresário tem dificuldade de enxergar o tamanho da oportunidade quando a gente fala em bilhões de dólares. Então, o principal papel desse trabalho aqui foi dar visibilidade para a indústria das oportunidades que vêm no futuro, né, que vêm pela frente, que já estão acontecendo. Né, o que vem pela frente quando a gente mostra aí os planos de negócio da Petrobras nos próximos anos. Bom, o que a gente fez foi traduzir aqueles investimentos financeiros, bilhões de dólares em equipamentos. Então, o que a gente fez? A gente partiu da demanda. Né? A partir da demanda, você tem os grandes fornecedores, que são os EPCistas, os integradores, os estaleiros, né? Que, por sua vez, precisam de fornecimento de médias e grandes empresas, que vão fornecer os equipamentos para essas grandes construções, aqui no caso os estaleiros, as refinarias, gasodutos, etc.
Então, esses equipamentos também precisam, por sua vez, né, dos subfornecedores, que são as pequenas e microempresas, que vão fornecer componentes, parafusos, gachetas, carcaças, etc. Então, toda essa tradução foi feita, né, a partir daí dos empreendimentos. A gente tentou, a partir dos empreendimentos, traduzir materiais e equipamentos, e dos materiais e equipamentos, quais são os subcomponentes que o setor de petróleo vai demandar. E aí eu vou apresentar aqui, acho que voltou, né? Vou apresentar aqui como é que foi, alguns exemplos de algumas famílias de materiais que a gente trabalhou. Então, dando um exemplo aqui no caso de bombas, compressores e válvulas, a gente traduziu isso aí ao longo do tempo. Isso aqui são valores reais, né, do plano de negócio 2009-2013, e a gente traduziu isso aí ao longo do tempo. Mas essa informação para a indústria é uma informação interessante, mas não é suficiente. Foi necessário a gente quebrar isso mais ao longo do tempo, né, em trimestre. Então, a gente quebrou esses valores aqui de equipamentos, a quantidade de equipamentos em trimestre, mas é uma informação interessante, mas, de novo, não suficiente. Foi importante a gente quebrar isso aí por tipo de equipamento. Quem é fabricante de um equipamento desse precisa saber, por exemplo, se eu estou falando de bomba alternativa, se eu estou falando de bomba centrífuga, dosadora e outras. Mesma coisa para válvulas, borboleta, esfera, retenção, gaveta, diafragma, etc. Então, o fabricante, essa informação aqui para ele é uma informação relevante, importante, mas também não é suficiente. Ele também precisa ter informação de que tipo de equipamento que você está falando, que tipo de material, qual é o diâmetro, para que tipo de operação, a pressão que ele vai trabalhar. Então, um exemplo aqui de válvula gaveta, os diversos tipos de equipamento de válvulas, né, que um fabricante, aí sim, olhando essa informação, ele vai se enxergar, ele vai entender, vai falar, pô, essa válvula eu fabrico. Essa aqui eu entendo, eu sei que é muita coisa que eles estão falando. Sei que meus concorrentes também têm capacidade de fazer. Então, essa informação aqui é uma informação para fabricante de equipamento relevante. Mas a gente não parou por aí. Como eu falei, a gente tentou traduzir também a cadeia para pequena e microempresa. Então, uma vez que a gente mapeou aqui os grandes equipamentos, a gente traduziu esses equipamentos em componentes. Não trouxe aqui como é que foi essa dinâmica, essa metodologia, por questão de tempo, mas a gente conseguiu traduzir isso aí também em diversos equipamentos, em diversos componentes, como aqui parafusos, gachetas, forjados, fundidos, né, vendo tanto do ponto de vista de componentes de materiais aqui. Né. Então, todas essas informações estão disponíveis aqui no site, que é o site do Portal de Oportunidades. E o site do Portal de Oportunidades, ele tem aí três características, três questões importantes, vale a pena destacar. Primeiro, a dar visibilidade para o fornecedor, foi a primeira coisa que eu já falei. A segunda coisa é fazer a interação entre os vários fornecedores, entre os agentes. Aqui, no caso, seria no tópico que a gente está mostrando, que é quem vende o que eu compro, quem compra o que eu vendo. Então, o fabricante, por exemplo, de equipamento, consegue enxergar potenciais fornecedores de componentes, de parafusos, de gachetas, de válvulas, de carcaça, e vice-versa. O cara que fabrica a válvula vai conseguir enxergar quem compra a válvula. Então, essa interação dos agentes é o segundo tópico aí importante do Portal de Oportunidades. E o terceiro é ter acesso aos profissionais que foram qualificados, que é outro caminho que você consegue chegar nas informações dos currículos dos profissionais que foram qualificados. Então, também, quem não conhece esse portal, eu estimulo que vocês entrem lá e olhem as oportunidades que vêm pela frente, acessem os profissionais, acessem também seus concorrentes que já se cadastraram lá e que podem ser concorrentes ou fornecedores. Né? No caso ali, podem ser pessoas que vocês acessem para ser um dos fornecedores aí de vocês, vendo do ponto de vista de cadeia. Cerca de 4.000 empresas se cadastraram, e quanto mais empresas se cadastrarem, mais rico fica essa funcionalidade de interação entre os agentes. Bom, por último, eu vou falar aqui sobre infraestrutura de produção, falando um pouquinho dos estudos que foram feitos. O primeiro estudo que foi feito aqui foi analisar 18 setores, né, em função de uma análise aqui que a gente faz de atendimento do conteúdo local, que é uma análise interessante, mas que é importante você observar esse atendimento do conteúdo local também por setores, ou seja, olhar com uma lupa maior. Quando você olha o valor médio, é um valor interessante, um valor até relativamente alto, mas quando você vai para determinados setores, quando você olha com detalhe, se, por exemplo, a parte de válvula, a parte de turbina está sendo atendida, está participando desse processo, a gente teve algumas informações relevantes aqui que eu vou mostrar aqui na frente. Então, por isso que a gente fez esse trabalho de quebrar isso aqui em 18 setores, 18 principais setores aí, fornecedores do setor de petróleo. Bom, a partir desse estudo, né, que foram analisados aí gargalos de infraestrutura, tecnologia e pessoas,
do ponto de vista de infraestrutura, atendimento à demanda futura, se tem a capacidade de atender a demanda futura ou não, portfólio de produtos, se ele consegue atender os vários mixes, vários tipos de produtos que vão ser demandados pelo setor de petróleo. Um exemplo, no caso, siderurgia. Siderurgia é um setor extremamente competitivo, mas metais aí especiais, a gente tem alguma dificuldade de fornecimento aqui no Brasil, então, como não temos, aqui a gente acaba tendo que trazer de fora. Então, é o caso aqui de portfólio de produtos, baixo conteúdo local, do ponto de vista de componentes, pouca atratividade de P&D, tecnologia de processo, tecnologia industrial de base. Foi analisado também a questão da engenharia e, por último, aí a qualificação de profissionais, quer dizer, a disponibilidade de profissionais. Então, cada caixinha dessa azul aí foram lacunas que foram encontradas nesse estudo. Esse estudo, de maneira detalhada, está lá no portal do PROMIMP, então estimulo também que quem não conhece esse estudo e tiver curiosidade, que acesse lá e baixe esse estudo. Bom, a partir desse estudo foram analisados setores de alta competitividade, né, que estão marcados em verde. Então, são setores que, em termos de qualidade, os equipamentos são ótimos e conseguem até fornecer para fora do país. Então, a única atenção que a gente olha aqui nesse setor é a questão da escala, quer dizer, quando a gente vai aumentar muito a escala, avaliar se esses setores de alta competitividade estão preparados pelo que vem pela frente. Os setores de média competitividade, que aí a gente tem alguma carência em termos de tecnologia, e é interessante fazer alguma ação do ponto de vista de tecnologia, e setores que não têm participação nacional, baixa participação nacional, que é interessante avaliar alternativas, aí, de repente, de trazer empresas internacionais para se associar a empresas nacionais, ou que essas empresas venham se instalar aqui no Brasil. Então, a partir desses três quebras aí, de alta competitividade, média e sem participação nacional, foi feita uma ação de desenvolvimento tecnológico. O foco foi, obviamente, no setor de média competitividade, setores que têm alguma carência do ponto de vista de competitividade, e que seria interessante fazer ações em conjunto com a academia para estimular desenvolvimento tecnológico específico para esses setores. Né? Então, a gente, como está apresentado aqui nesse diagrama, né, a gente focou os setores de média competitividade, foi feito aí um diagnóstico de que tecnologias seriam interessantes serem trabalhadas e serem focadas. Né? Então, foram propostos projetos tecnológicos, estão aí relacionados pelos temas aí dos setores de média competitividade. E, a partir disso, foi feita uma ação em conjunto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, com os recursos da FINEP, para investir em projetos tecnológicos, em projetos que, vale a pena destacar aqui, duas novidades em relação a esse estudo, o que vinha sendo praticado pela FINEP. A primeira novidade é que a indústria que define qual é o tema, né, então ela que definiu qual é o tema a ser estudado em termos de tecnologia, e, no segundo momento, se associa à academia, aos centros tecnológicos. Essa é a primeira característica interessante. E a segunda característica interessante é que os recursos podem ser não reembolsáveis, aliás, não financeiros. Né? Então, a indústria pode participar, contribuir, participar dessa ação aqui tecnológica sem desembolso financeiro. Pode, por exemplo, considerar na indústria, você parar a sua linha de produção, colocar seus técnicos para estudar determinado assunto. Isso tudo é considerado uma contribuição não financeira e foi validada e fez parte aqui desse trabalho e desse projeto junto com a FINEP. E também 30 milhões que foram investidos em infraestrutura laboratorial, também importante para a gente fazer determinadas ações aqui no Brasil. Né? Foi importante aparelhar determinados laboratórios. E aí, outra atualização importante que foi feita também desse estudo de competitividade, foi feito um estudo que a gente chama de delta CP, que é a capacidade produtiva, quer dizer, quanto que os setores teriam capacidade em termos de musculatura mesmo de atender a demanda que vem pela frente. Né? Esse estudo foi feito em conjunto com o BNDES, o FRJ, e teve participação do PROMIMP e principalmente da Petrobras, né, que conduziu todo esse trabalho. Né, o objetivo maior foi fazer o dimensionamento da necessidade de aumento da capacidade produtiva da nossa indústria, apresentar isso como uma questão e a partir daí ter mecanismos, ter questões que pudessem ajudar a indústria nesse sentido de aumentar a sua capacidade produtiva, fazer diagnóstico de gargalos produtivos
e identificar gargalos de competitividade. Então, fazer uma atualização também daquele estudo anterior que eu mostrei de competitividade. Os mesmos setores aqui foram estudados. Os marcados em verde aqui foram setores que a gente entendeu que atende sem restrição, mesmo considerando a demanda futura. Já o amarelo claro, amarelo mais escuro e o vermelho precisam de uma atenção maior. O amarelo claro, com uma alteração de regime de produção, aqueles setores conseguem atender. Então, se botar, por exemplo, lá 3 turnos, ele consegue atender. Se ele tem 2, botar 3, ele consegue atender. Fazer uma alteração na oferta de petróleo e gás, quer dizer, se ele fornece para outros setores e privilegiar o setor de petróleo e gás, consegue atender o setor de petróleo e gás. O amarelo escuro aqui, articulação com o cliente, se distribuir isso no tempo, que determinados... a gente viu que determinados perfis aí, em alguns momentos, alguns anos, ultrapassa a capacidade produtiva, mas se houver aí uma gestão nesse processo, uma negociação nesse processo, dá para atender, mas obviamente tem que ter uma atenção, né, nos amarelos. E no vermelho é necessário fazer uma ação aí de ampliação da capacidade. Se a gente olhar a situação atual, que a gente tem já projetado de investimentos no setor de petróleo, né? Então, na situação atual, eu projeto o que o setor de petróleo vai demandar e eu já verifico que alguns setores é importante fazer uma ação aí de aumento da sua capacidade, da sua escala, né? Então, esses setores foram estudados, foram trabalhados, foram colocados nessa matriz aqui de capacidade produtiva e competitividade. E determinadas rotas foram traçadas, estratégias foram traçadas aí de aumento de tecnologia na vertical e em financiamento na horizontal, para a gente estar levando essas bolinhas aqui, que estão mais aqui no vértice ali de baixa competitividade e baixa capacidade produtiva, para aquele setor lá de atendimento sem restrição lá na ponta, quer dizer, ali que é a meta a ser chegada. Então, determinados estudos e propostas e ações foram traçadas aí para a gente conseguir trabalhar cada um desses setores, né? Além de, aqui um exemplo, por exemplo, né, de você fazer uma ação de atualização tecnológica e investimento na expansão da unidade, através de financiamentos, etc. Bom, além de estudar os setores, a gente estudou também sua cadeia produtiva, seu fornecimento, que isso acontece com muita frequência. O fornecedor tem capacidade de atender, ele se julga capaz de atender, mas quando ele vai no seu fornecedor comprar o metal, comprar algum equipamento, alguma peça, algum componente, o seu fornecedor não está preparado ou tem alguma carência que vai impactar também a competitividade e a escala do fabricante, né? Então, aqui eu estou dando um dos exemplos. No caso da caldeiraria, um dos principais componentes deles é o aço, né? Então, aqui tem uns tipos de aço. E para cada um dos tipos de aço e outros demais componentes, aqui eu estou dando um exemplo só da caldeiraria e do aço, né? Foi avaliado a questão do preço, a qualidade do produto, quando você vai ao mercado comprar, o prazo de entrega e se aquele item, aquele componente tem produção nacional ou não. E aí a gente fez uma análise dessa para cada um dos setores, né? Aqui eu estou mostrando a análise de cada um dos setores do ponto de vista de aço, de siderurgia, mas a gente fez isso também para vários outros materiais e componentes, e que a gente fez um mapeamento aí interessante, que é bastante interessante também vocês terem acesso e enxergarem aí o que foi analisado nesses estudos que foram feitos em conjunto com o FRJ e com a Petrobras e o BNDES. Bom, e por último, aqui terminando, eu mostrei para vocês os desafios, gargalos e oportunidades também no setor de petróleo, ações que a gente está fazendo do ponto de vista de qualificação de pessoas, dar visibilidade para a cadeia, de ações tecnológicas, né? Isso tudo tem uma série de iniciativas interessantes, importantes, mas se você olhar o que vem pela frente, os desafios que vem pela frente, em termos de aumento de obrigações de conteúdo local, volumes crescentes dos investimentos da Petrobras, das demais operadoras de petróleo, a cessão onerosa, a participação, a importância que a Petrobras tem nesse processo, e as exigências que tem a cessão onerosa em relação ao conteúdo local, vai exigir que a gente tenha um posicionamento muito mais forte, muito mais agressivo e muito mais importante aí nos próximos anos. Então, convido os senhores agora no final do ano, no final de novembro, no dia 25, 26, 27 de novembro, a gente vai ter um encontro nacional, vai ser em São Luís, nesse ano, e a gente vai estar discutindo aqui ações de mais longo prazo, ações para 10 anos, e a gente
justamente constrói esse tipo de iniciativa em conjunto com a indústria. Então, convido vocês a participarem, é importante a opinião de vocês, a participação de vocês num processo como esse, frente aos desafios que a gente ainda tem pela frente aí, de aumento de conteúdo local e de volumes cada vez maiores, e que a nossa indústria precisa se preparar para atender essas necessidades. Por fim, aí, esse é o lema do Promimp, né, que agora é assim, tudo que pode ser feito no Brasil tem que ser feito no Brasil. Esse é o lema do Promimp, é o que a gente vai continuar lutando, e a gente quer construir, inclusive, uma visão de mais longo prazo para a gente ter ações aí, e metas bem concretas de conjunto com a indústria e com o governo para a gente conseguir atingir essa frase aí que está dizendo que a gente tem que fazer no Brasil. Então, obrigado. Agradecer aí a palestra do Gilbert, muito esclarecedora.